No fim de 2025, um nome começou a pipocar nas redes do mundo inteiro. Ebo Noah, um homem comum de Gana que passou a se apresentar como profeta e disse ter recebido uma mensagem direta de Deus anunciando um novo dilúvio global, com data, hora marcada e tudo, dia 25 de dezembro. O medo se espalhou rápido, pessoas entraram em desespero, doaram dinheiro, viajaram quilômetros, disputaram vagas em algo que parecia coisa de filme bíblico. Arcas sendo construídas para salvar a humanidade. Sim, arcas, o novo Noé dizia estar cumprindo um chamado divino. Só que aí o dia chegou e nada aconteceu. E como se isso já não fosse estranho o suficiente, dias antes do suposto fim do mundo, o profeta apareceu ostentando uma Mercedes novinha, comprada com dinheiro dos fiéis, que custa aí cerca de 500 mil reais. A Mercedes é brincadeira ou não? Fim do mundo adiado, profecia furada, seguidores revoltados, rumores de prisão, arcas incendiadas e um profeta que, mesmo depois de tudo isso, segue firme, dizendo que Deus mudou os planos. Agora não é mais 2025, é 2026, final de 2026. O que realmente aconteceu nessa história? E como que tanta gente caiu nesse papinho? Vamos conferir nesse vídeo. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Foi em agosto deste ano que o auto-intitulado profeta Ebo Noah, enfim, que também gosta aí de se apresentar como Ebo Jesus, ele publicou no seu Instagram que ele estava construindo uma arca gigante. Segundo ele, no dia 25 de dezembro de 2025, um grande dilúvio atingiria a Terra. Provavelmente antes disso, o pessoal da própria região onde ele vivia, em Gana, já conhecia essa história, mas a primeira publicação que eu vi no Instagram dele falando diretamente sobre a arca foi justamente essa. A partir dali, Ebo, que depois da história passou a se chamar Noah ou Noé, ele mudou completamente, alterou o visual, as roupas, a postura, passou a se apresentar como um profeta escolhido por Deus, dizendo ter recebido a missão de anunciar um novo dilúvio e construir arcas para salvar o maior número de pessoas possível. A mudança dele com o passar do tempo é bem visível, o jeito de falar mudou, as roupas também, tudo foi se transformando aos poucos. Foi marketing? Eu diria que sim. Será? Mas o fato é que essa história acabou causando comoção. Com esse discurso apocalíptico, esse terrorismo de fim dos tempos, o impostor começou a atrair cada vez mais seguidores. Gente que acreditava e queria garantir uma vaguinha em uma de suas arcas. Bom, pessoas vindo de longe, tá? Só para ver de perto esse profeta. Era óbvio que essa história ganharia visibilidade e conforme isso acontecia, Ebo foi ficando cada vez mais famoso, atraindo aí pessoas do mundo todo dispostas a financiar esse projeto de salvar o maior número de pessoas possível. Segundo ele, foram construídas ao todo 8 arcas espalhadas por diferentes pontos de Gana, cada uma com a capacidade aí para cerca de 5 mil pessoas. Tudo em tese para resgatar o máximo de gente possível. E ele reforçava o tempo todo que aquelas construções seriam para todos. Milhares de pessoas indo lá no Gana, nesse caso na cidade onde ele estava, em Accra, para serem salvas do que o mundo iria acabar. São cidadãos de Gana que estavam aí lá com suas famílias para serem salvos do tal dito fim do mundo. E assim, essa história foi se espalhando, crescendo cada vez mais, as pessoas começaram a entrar em desespero para garantir uma vaguinha dentro de uma de suas arcas. Só que aí, bom, chegou dezembro, né? Passou a primeira semana, depois a segunda, dia 20 bateu na porta e sabe o que o nosso glorioso profeta fez? Mostrou um estoque de mantimentos que teria comprado para sobreviver aos 3 anos de dilúvio que ele dizia que viriam? Falou de comida, abrigo, logística ou qualquer coisa minimamente relacionada ao fim do mundo? Nada disso. O Ebo, ele simplesmente apareceu ostentando uma Mercedes de quase 100 mil dólares, poucos dias antes do mundo acabar. Será que ele pretendia colocar o carro dentro da arca? Será que tinha uma arca VIP, onde dava para levar esse tipo de coisa? E o pior, ele postou tudo isso nas próprias redes sociais, na maior tranquilidade, como se não fosse dar nada. Não é possível que ele realmente achou que ninguém ia questionar isso. Ou achou, né, e quis só testar mesmo até onde vai a burrice das pessoas. Aí ele já perdeu a pouca credibilidade que ainda tinha. Chegou então o dia 25 e obviamente nada aconteceu. Foi nesse momento que a reputação dele foi pro saco de vez. Mas calma, porque o nosso Noé da nova geração, ele tinha uma solução para sair dessa. Ele apareceu dizendo que Deus tinha falado com ele novamente e avisado que, na verdade, a humanidade tinha ganhado um aninho a mais de prazo, tempo suficiente para construir mais arcas e salvar ainda mais pessoas.
pessoas. Eu não consigo ler isso aqui, sério, velho. Eu não consigo ler o TP e falar sério de uma bosta dessa, mano. Não é possível isso, cara. Não é possível isso, mano. Parece que eu tô contando uma piada. Bom, o dilúvio, então, não seria mais em 2025, e sim agora, no dia 25 de dezembro de 2026. Ele explicou que depois de orações e rezas intensas, Deus teria permitido adiar a destruição do mundo por mais um aninho. Bom, Deus agora virou político, né? Começou a embargar os próprios planos. O que mais me pega é que basta ler a primeira metade de Gênesis para saber que Deus nunca mais mandaria um dilúvio para a Terra. É só ir lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 11 ao 17. Ali fica claro que Deus fez uma aliança com Noé, seus descendentes e todos os seres vivos, prometendo que nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E essa promessa ainda é selada com o arco-íris. Sim, o arco-íris, ele tem um significado muito mais bonito e profundo do que servir para a militância LGTB. Sem contar que essa promessa é reafirmada em Isaías e no Novo Testamento. Em 2 Pedro, por exemplo, está escrito: por meio dessas águas, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do julgamento e da destruição dos ímpios. Ou seja, fica claro que quando chegar o fim dos tempos, que ninguém sabe quando será, não será por água, mas por fogo. Mesmo assim, o Ganês conseguiu meter o louco em muita gente. Na verdade, ele segue sustentando essa própria mentira e ainda consegue enganar algumas pessoas por aí. O cara virou praticamente um superstar, mesmo depois disso tudo. E no domingo, ele ainda fez questão de deixar um recado direto para quem estava dizendo que tudo aquilo não passava de extorsão, usando essa história de fim do mundo. Mas, do mesmo jeito que ainda existem pessoas fiéis ao Ebo, também tem quem tenha ficado completamente revoltado com tudo isso. Eu, sinceramente, não cravo para vocês que seja verdade, mas começaram a circular algumas imagens aí de umas arcas sendo incendiadas pelo povo revoltado. Não sei, será que é verdade? Será? Hoje em dia, com o IA, fica difícil a gente distinguir, né? Mas tá rolando por aí esse papo. Também chegou a circular uma notícia dizendo que Ebo teria sido preso, mas essa, sinceramente, eu quase que tenho certeza que é mentira, tá? Porque se fosse verdade, eu acho que não teria como ele ter aparecido no domingo ali, feito o vídeo, né, a live, postando normalmente no Instagram. A não ser, claro, que ele tenha sido preso depois da gravação. Enfim, o ser humano parece estar sempre em busca de um profeta diferente, né? Um salvador da vez, alguém que venha dizer qual caminho seguir, o que fazer, como viver. E nisso, muita gente acaba esquecendo que os profetas mais importantes já vieram e o Salvador também. Jesus vai voltar e vai colocar um ponto final em tudo isso aqui. Mas calma, isso acontece na hora certa, não quando alguém decide marcar data em rede social. Enquanto isso, vale lembrar que Deus fala com você através da Bíblia, através da oração, pedindo direção a Jesus. Busque ter um relacionamento íntimo com Ele, estude a palavra, porque é ali que o caminho está. Fazendo isso, você dificilmente vai ser enganado. Bom, agora comenta aqui, o que você acha dessa história? Por que você acha que tantas pessoas acabam se deixando enganar por falsos profetas? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Link do moletom tá aqui na descrição, beleza? Até o próximo vídeo, tchau!